No Haja Luz de hoje, você vai conferir uma entrevista com a psicóloga doutora Rosilene Maria Pinto. Tem também uma matéria sobre a Cavalaria de Maria e uma missa solene em honra ao fundador da Congregação Marianista. E tudo sobre os preparativos para o Jubileu de Ouro da Diocese de Bauru. O Haja Luz começa agora. Na última semana foi celebrado o aniversário de morte do padre Chaminade, fundador da Congregação Marianista. Confira. Foi celebrado nesta quarta-feira, dia 22, o dia do beato Padre Guilherme José Chaminade. Em Bauru, a missa da solenidade dos 164 anos da sua morte foi realizada na paróquia Maria, Mãe do Redentor. Padre Chaminade nasceu na Espanha e foi beatificado em 2000 pelo Papa João Paulo II. Ele fundou a Companhia de Maria, que mais tarde passou a se chamar Marianista. A congregação possui algumas características, entre elas a não distinção entre leigos consagrados e padres. Para o Padre Chaminade, Maria é aquela que dá realidade e raízes humanas a Jesus. Ela vê Jesus como o Filho de Deus que se fez filho de Maria para a salvação dos homens. Destaca muito esse Filho de Maria. Então, para nós, Maria é aquela que nos educa na fé, aquela que nos incentiva. Maria é que nos forma em suas entranhas maternais, do jeito de Jesus, e nos ensina a amá-lo como eu amo, mas sobretudo aquela que nos dá testemunho de fé e exemplo e nos incentiva o compromisso, o sentido de justiça, de família, de solidariedade. Maria é nosso modelo de cristão. Hoje falamos muito em discípulos missionários, né? Então Maria é para nós modelo de discípula que aprende e de missionária que se compromete. Então para nós a devoção a Maria é muito mais que amar muito a Maria, é colocar-nos à sua disposição. Até o ponto de que os marianistas fazemos voto de estabilidade, que significa permanecer numa congregação que está especialmente consagrada a Maria. Já colocamos o acento de permanecer no fato de ser uma congregação consagrada a Maria e permanecer colaborando ativamente na sua missão. É muito específico nosso isso. E fazemos diariamente um acto de consagração e salientamos essas duas coisas, que nos forme seu sello virginal, como a Jesus, e que confirma a aliança que fizemos com ela de trabalhar com ela e como ela pelo reino. Depois, outro sentido assim muito característico é o espírito de família. Consideramos ela como mãe, portanto todos nós somos irmãos. E nesse sentido a obra, a congregação, o Padre Chaminade concebeu assim já. Sacerdotes e leigos consagrados convivendo em unidade, formando uma só comunidade, uma só família, os mesmos votos, as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, os mesmos direitos e os mesmos caminhos, digamos, a viver. Nos diferencia só o ministério. Durante a celebração, foram apresentadas a cruz marianista, que simboliza que Jesus veio por Maria, a relíquia do beato José Chaminade, que é um pedaço do seu caixão, e uma imagem do beato. Todos estes símbolos tentaram expressar um pouco do que significa a congregação para a comunidade de Bauru. Eu creio que é um motivo excelente, único, digamos, de ir dando a conhecer nosso carisma. Hoje, nesta missa, seguramente vai ver, além dos paroquianos que habitualmente vêm, membros das comunidades leigas marianistas que são de outras paróquias. Seguramente vem gente de San Sebastián, onde estivemos muitos anos, da Imaculada, de Cristo Rei. Então, para nós, primeiro festejar o santo padroeiro, o santo fundador, né? Beato neste momento. E segundo, dar a conhecer o carisma. Um dos primeiros marianistas a chegar em Bauru foi o padre Boaventura, que celebra 91 anos de vida, um dia após a data de Chaminade. Na celebração, padre Boaventura se recordou que não teria seguido outro caminho a não ser dos marianistas. Eu assim não posso acreditar que vou cumprir 91 anos, né? 72 dedicado à Companhia de Maria Marianistas. Então é uma grande emoção, aquele sonho
que eu tinha de empregar minha vida para o serviço dos irmãos na igreja, às ordens de Maria, pois foi uma realidade. Então, isto com uma satisfação enorme. Faltam apenas 4 meses para a grande comemoração dos 50 anos da Diocese de Bauru. E o próximo passo agora é a ação entre amigos. Em tempo de jubileu, nenhuma ação poderia ter um melhor nome do que a que teve início nesta semana. A ação entre amigos é mais uma forma de promover a unidade da Diocese e arrecadar fundos para as comemorações dos seus 50 anos. Estamos lançando a próxima ação comemorativa do jubileu, que é a ação entre amigos. É o sorteio de 5 grandes prêmios, que tem a bicicleta, a televisão, iPad, um smartphone e um notebook. São cupons a R$5 cada um, que está sendo distribuído por toda a Diocese. É um valor acessível para que todo mundo possa participar e concorrer a um desses prêmios incríveis. O Grupo Mulheres Católicas no Jubileu está coordenando esta atividade e já distribuiu os números dos bilhetes em toda a Diocese. Cada talão possui 20 números, com um valor unitário de R$5. O regulamento está no verso do cupom e o sorteio será no dia 1º de março. Os cupons estão sendo vendidos em todas as paróquias e também com leigos pela cidade, também no calçadão e na porta de alguns supermercados. Então, tendo interesse, é em alguma paróquia, na paróquia mais próxima, e adquirir o seu número. Os 5 prêmios poderão ser retirados na Cúria Diocesana em até 10 dias após o sorteio. E para quem está em dúvida se irá concorrer aos prêmios, fica um recado. Colabore conosco, comprando um cupom e participando desse sorteio, onde você poderá ganhar um desses incríveis prêmios. Lembrando que você também pode contribuir através da conta que aparece em seu vídeo. Quando se fala em cavalaria, logo a gente pensa em cavaleiros com botas e roupas medievais, pois é assim que se vestem os Cavaleiros de Maria. Eles estiveram em Bauru, na paróquia Sagrada Família, realizando uma missão junto com a comunidade. O toque das trombetas anunciam a chegada de uma rainha à Diocese de Bauru. Quem traz esta visita é a Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício. Nome complicado, mas eles também são chamados de Cavalaria de Maria ou Arautos do Evangelho. Essa unidade dos Arautos do Evangelho chama-se Cavalaria de Maria e é uma unidade missionária, itinerante, que percorre todo o Brasil em missão. Foi incentivado pelo próprio Vaticano quando os Arautos do Evangelho recebeu a aprovação pontifícia no ano de 2001 pelo Papa João Paulo II. Hoje beato, e naquela ocasião ele inclusive nos conclamou para levar o Evangelho a todas as gentes. Nessa ocasião, através da imagem, da presença de Nossa Senhora. Na última semana, os Arautos do Evangelho estiveram na paróquia Sagrada Família em missão. O objetivo foi levar a palavra de Deus junto com a visita de Nossa Senhora de Fátima. O objetivo desta missão é de levar, em primeiro lugar, levar a presença de Nossa Senhora através da sua imagem, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Mais como ela tem o coração aparente, mais conhecida como a Imaculado Coração de Maria de Nossa Senhora de Fátima. Todas as portas que se abrem, nós entramos, levamos de casa em casa, comércio em comércio, órgãos públicos, e ali fazemos uma oração. Nós constatamos muita devoção, muita alegria e sobretudo muita emoção das pessoas em receber a imagem em suas casas. E também fazemos um censo paroquial sobre o sacramento, batismo, crisma, a regularização de casamentos,
primeiras Eucaristias, unção dos enfermos, isso tudo fazemos um levantamento da paróquia através de nossas visitas. A congregação Arautos do Evangelho nasceu no Brasil e hoje está presente em mais de 80 países. Em Bauru, foram 21 homens, entre padres e irmãos missionários, que participaram de uma programação intensa, entre missas diárias, confissões, imposição de escapulários e visitas às famílias. Foi assim, uma delícia. Eu acreditava que fosse acontecer, porque eu vi de longe o movimento, um dos irmãos anunciando, né, com o pistão, né, e foi mais rápido do que eu esperava. Eu estava faxinando, né, o quintal, eu e um neto de 4 anos, e aí foi uma gostosura. Então eles chegaram, né, com aquela imagem enorme, né, vistosa, bonita. Foi assim, maravilhoso, eu gostei bastante. Uma sensação de paz, de amor e de agradecimento por esses rapazes, né? Essa missão tão bonita que eles fazem, né? Eu os vi carregando a imagem, ela é pesada, né? Não com dificuldade, mas com muito esforço, né? E para mim, assim, eu acho que foi... eu agradecia aquilo que eles fizeram por mim, para minha casa, entendeu? Os cavalheiros trazem em suas roupas todos os sinais da devoção à Mãe de Deus. E assim como esta devoção possui sinais visíveis, para o pároco da Sagrada Família, o resultado da missão também teve um resultado positivamente visível. O resultado desses dias de visitas é a alegria das pessoas receberem em casa, na oração. Então acho que isso vai alegrando o coração, então a gente vai vendo os frutos. E acho que os frutos maiores ainda que a gente vê a própria alegria da comunidade. No acolhimento dos missionários e no acolhimento de todas as pessoas que vêm aqui à nossa paróquia. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. É rapidinho, não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. O Haja Luz está de volta. Abordagem direta ao inconsciente. Essa é uma linha da psicologia que tem sido bastante utilizada. Eu conversei com a psicóloga doutora Rosilene Maria Pinto sobre esse tipo de abordagem. Confira a entrevista. Ao meu lado está a doutora Rose, que é catequista na paróquia universitária e também é psicóloga. Ela está de mudança para Belo Horizonte para fazer a pós-graduação em abordagem direta ao inconsciente e terapia de integração pessoal. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, divulgando um pouquinho mais sobre esse trabalho, né? Modéstia à parte, assim, maravilhoso, que pode contribuir muito com o nosso crescimento pessoal. Então, para a gente começar a falar um pouquinho dessa abordagem, o que ela é, o que ela representa, o que é essa abordagem direta ao inconsciente? Desde 1975, a doutora Renate Delcy de Moraes, ela vem desenvolvendo
pesquisas, né? E através dessas pesquisas, com as pessoas que ela estava atendendo, ela foi descobrindo que havia a possibilidade de acessar diretamente o inconsciente da pessoa. E ali, chegando nesse inconsciente, foi descobrindo que haviam conteúdos relacionados a todas as experiências de vida dela. Conteúdos esses, tanto positivos quanto negativos. E são conteúdos com uma influência emocional. E por isso a importância de ser trabalhado a nível terapêutico. E como que essa abordagem ela tem sido utilizada hoje nos consultórios, pelos psicólogos? Ok. Só voltando um pouquinho, quando nós falamos de inconsciente, não tem como não falar de Freud. Que na história da psicologia, Freud foi um dos grandes precursores que descobriu realmente a existência do inconsciente. Porém, através do trabalho dele, ele foi ouvindo as experiências de vida das pessoas, né? E aí ele foi questionando e buscando realmente uma compreensão melhor sobre aquele conteúdo. Só que ele interpretava esse conteúdo. E na medida que a pessoa contava a tua experiência de vida, a tua história de vida, ia alterando a verdade dos fatos em si. Com o passar do tempo, começou a se questionar: é possível acessar o inconsciente diretamente? E se for possível, qual seria o caminho? E foi onde a doutora Renate descobriu que era possível, né? Então, assim, a diferença entre o trabalho desenvolvido por Freud e o trabalho desenvolvido pela doutora Renate, Freud, ele trabalhava com conteúdos do inconsciente a nível da razão. E a doutora Renate foi descobrindo que é possível acessar diretamente o inconsciente, porém a nível intuitivo. E aí você vai questionando a pessoa através de um breve relaxamento, e aí ela vai trazendo conteúdos mais profundos das experiências de vida dela, que ficaram registrados ali a nível inconsciente. Esse trabalho hoje tem beneficiado mais de 90 mil pessoas, né? Não só em termos de Brasil, como em outros países também. O objetivo maior é prevenir realmente os males sociais. Então, por exemplo, hoje está sendo aplicado com jovens, com adultos, com crianças, inclusive nas escolas, né? E também com pessoas que fazem uso de substâncias químicas. Na Fazenda Esperança, por exemplo, hoje é uma referência a nível de recuperação de pessoas usuárias de dependência química, né? E a gente vem percebendo também que no mundo acadêmico tem contribuído muito, na medida que vamos adquirindo os resultados obtendo pelas pesquisas realizadas, nós estamos oferecendo isso para o mundo acadêmico, né? Contribuindo realmente com as pesquisas científicas. Então, por exemplo, parcerias desenvolvidas pela Fundacino, tanto assim em faculdades e universidades internacional quanto a nível nacional. Rosa, é bom lembrar que não é regressão, não é volta a vidas passadas, não é nada disso, né? Sim, as pessoas confundem muito terapias de vidas passadas também com hipnose, né? E na hipnose, por exemplo, é um rebaixamento de consciência. Então a proposta não é essa. A proposta é você conscientemente acessar o teu inconsciente, né? Então isso é muito importante deixar bem claro. E às vezes a pessoa questiona, mas como assim? Como isso é possível, né? E felizmente descobrimos que é possível sim. Você faz um breve relaxamento e através de questionamentos você vai acessando o inconsciente e junto com a pessoa buscando o registro que está diretamente ligado a esse problema que ela traz. E tem algum exemplo que a gente possa dar de como é feito? Você chegou a comentar de pessoas que viveram na época do nazismo. Tem algum exemplo que a gente possa dar para quem está em casa entender melhor um pouquinho como que funciona? Sim. Então vamos pensar da seguinte forma. O ser humano ele tem várias dimensões, tanto a física quanto a social, psicológica e espiritual. Essas dimensões elas precisam ser desenvolvidas de uma forma assim o mais ampla possível para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Acessando o inconsciente e até mesmo quando a pessoa vem para a clínica, ela já vem com algumas queixas. Por exemplo, queixas
mais recentes, né? De depressão, queixas de transtorno de ansiedade, queixas de pânico, queixas de uso de substância química, queixas de conflitos conjugais, né? E até mesmo existenciais. E quando você vai acessando o inconsciente, pedindo um número que está diretamente ligado à raiz desse problema que a pessoa traz, desse sofrimento que ela traz, nós vamos descobrindo que está lá relacionados às primeiras experiências de vida ou à influência hereditária. Por exemplo, teve uma situação de uma pessoa que ela trazia queixas de pânico e ela precisava participar de um congresso em Los Angeles e ela morria de medo de andar de avião e estava prestes para ela ir para lá. E aí, acessando o inconsciente dela, buscando esse primeiro registro, nós vamos descobrindo que os avós dela tinham passado por uma experiência pós-guerra. E o avô tinha, na época, pego o filho, que seria o pai dela, dessa paciente, né, e colocado no esconderijo, mas para proteger esse filho. Só que esse filho, quando esse pai ele fecha a porta, aquele esconderijo ele fica escuro, porque a luz não passava. E esse filho ali, ele tinha entendido que o pai tinha o abandonado. E aí ele trazia no dia a dia dele toda uma dificuldades de relacionamento com o pai. E medo de ficar em lugares fechados. E era a mesma queixa que essa paciente trazia. Acessando o inconsciente, foi descobrindo que, em verdade, a intenção do pai não era abandonar esse filho, mas era sim protegê-lo. E aí esse filho ele se sente muito amado, né? Então essa experiência de amor a nível do inconsciente dessa paciente trouxe para ela uma libertação desse problema relacionado, nessa situação. E a gente vai vendo que quando você se sente profundamente amado, inevitavelmente você se sente muito mais livre e segura. E é onde você consegue realmente fazer as suas escolhas e atitudes de uma forma muito mais clara. Rose, para a gente ter uma ideia, aqui em Bauru, como que vai poder ser aplicado às pessoas da igreja, né, os sacerdotes, as pessoas consagradas? Como que a gente vai poder aplicar, como que você vai poder aplicar isso aqui em Bauru? Primeiro ponto, é importante a gente lembrar que os sacerdotes e as demais pessoas aí consagradas são seres humanos. E como todo ser humano, também traz em si N dificuldades, muitos conflitos interiores e que buscam também, almejam um conhecimento maior sobre si mesmo. E a partir daí, através desse atendimento especializado a essas pessoas, é possível você contribuir para aliviar todo esse sofrimento e a pessoa realmente vai trazendo a ela um conhecimento melhor sobre si mesmo, sobre o outro. E principalmente ainda aumentando a tua capacidade de amar. Ela se torna uma pessoa muito mais compreensiva, com muito mais compaixão. Rose, boa sorte no seu curso, né? Que tudo dê certo, que Deus te abençoe lá, que você possa retornar com muita bagagem para atender o pessoal aqui de Bauru. Ok, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, não saia daí. Nós somos a Igreja Católica.
O Haja Luz está terminando. Se você quer assistir outras edições do programa, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Haja Luz. Você fica na companhia de Dom Caetano Ferrari, bispo da Diocese de Bauru. A gente se vê na próxima semana. Até mais! Alô, você que nos acompanha aqui por este programa, a saudação de paz e bem, alegria de refletir o Evangelho da liturgia deste domingo, que é tomado de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 23. Jesus então deixou Nazaré e foi lá para a região de Cafarnaum. E ali ele começou também a anunciar o Evangelho. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo, lá na região assim do mundo pagão, não é? E andando certa ocasião pelas margens do mar da Galileia, Jesus então vê dois irmãos, Pedro e André, e os convida, não é? Venham e me sigam, farei de vós pescadores de homens. Eles estavam ali, não é? Cuidando das redes e do barco. Mais para frente um pouco, continuando a caminhada, Jesus vê outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. E eles estavam então também consertando aí as redes de pesca. E Jesus os chamou e imediatamente deixaram a barca e o seu pai e os seguiram Jesus. E Jesus então prosseguia assim pelas aldeias, pelos povoados, entrava nas sinagogas, ensinando, não é, e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Assim ele foi formando a sua equipe, não é, de discípulos, e vimos aqui as primeiras vocações e as pessoas assim muito de repente, não é, uma coisa surpreendente, elas acolhem o convite de Jesus e o seguem, não é, a força da sua palavra, não é, do seu testemunho, da sua presença. E então, essas vocações são vocações sólidas e firmes, que nós todos conhecemos, não é? Como os demais apóstolos que Jesus vai escolher. Tenha você então um bom fim de semana, com a bênção de Deus, a proteção de Nossa Senhora, que os anjos também guardem a sua vida. O Senhor vos abençoe e vos guarde, amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A saudação, não é, fraterna de paz e bem.